ai Maria, mas você está falando disso, me colocando, me incentivando às vezes a um processo novo com meu filho, e esse é o intuito de eu contar aqui um pouquinho mais da minha história, né? E pode ser que você não foi incentivado a isso, você não foi incentivado a começar coisas novas, a estudar, a prestar atenção, né, no seu comportamento, a prestar atenção no seu ambiente. Isso eu ganhei durante a faculdade de psicologia, né, um olhar mais atento, um ouvido mais atento, uma sensibilidade maior de entender, né, e se mesmo que você não foi, não tem problema. Isso que eu estou falando, que você sinta-se convidado agora a iniciar então coisas novas. E uma das grandes coisas também que aprendi ali durante a faculdade é termos compaixão. Tive sempre muito desejo de ter filhos, né? Eu queria ter 3, 4. Hoje eu tenho o segundo e eu brinco com o Benjamin. Depois da Rebeca, essa vontade passou. Vocês estão acompanhando aí um pouquinho, mas essas semanas têm sido bem corridos, né? Preparando tudo isso para vocês essa semana aqui na jornada, mas eles sempre estão presentes aqui, vocês vão conhecer um pouquinho mais deles. Então, o Benjamin chegou aí, né? Teve o casamento, eu vim para São Paulo, convidado, convidada aí pelo meu esposo, né? Eu não tinha trabalho aqui, então não é uma decisão assim simples, né? Deixar tudo que eu tinha, né? Já o trabalho que eu tinha lá no Mato Grosso, para vir para cá e por um amor, né? Por uma fidelidade a um relacionamento que a gente já tinha por 5 anos, né? 5 anos e meio quando a gente casou e vim. Mas gera sim essas angústias, gera, né? Vim para uma cidade, Jaguariúna foi a primeira cidade que eu morei aqui em São Paulo, não conhecia nada. Daí meu filho nasceu em Jaguariúna, nem conhecia, nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Então, às vezes a gente tem, se fôssemos pensar, tínhamos mais situações de indecisões do que uma situação de certeza. Mas chego aqui com muito desejo, realmente ainda, né, esse desejo de estudar, de conhecer mais, era algo que sempre, né, algo que sempre me tocou. Então eu fui fazer um mestrado, né, ali na Unicamp de saúde coletiva. Foi algo que eu achei que eu dominava na época, né, para começar a fazer, e também a clínica infantil. Esse foi a minha chegada, que já vai fazer 12 anos, né, a minha chegada aqui em São Paulo, e aí eu me despertei para muitas coisas, né, me despertei para muitas coisas porque também os filhos nasceram, né, 8 anos atrás o Benjamin nasceu, e eu sempre repito isso porque é verdade, né, isso tocou meu coração e aumentou a minha empatia aí pelos pais e pelas mães, por tudo que eu já ensinava na psicologia, mas eu fiquei muito mais próxima de vocês, né? Ter filhos e tinha um desejo de maternidade, mas eu não tinha filhos até então, né? Quando os filhos nascem e que a gente vê todas as alterações hormonais, que a gente sente todas as dificuldades, com um ritmo muito mais louco, acelerado, né? O dormir pouco. Eu sempre digo isso, se eu fosse para ter outro filho, eu queria que nascesse depois dos 3 anos. Para que ele já pudesse estar dormindo. Foi algo bem difícil do meu início, né, com os meus filhos. O Benjamin nasceu prematuro, de 36 semanas, mas ele era muito pititiquinho, né, nasceu com 2 quilos, chegou a 1,8 kg na maternidade, ficou na incubadora por 10 dias. Então, essa loucura, né, do amamentar, de não conseguir dormir, de até começar a regular o sono dessa criança, foi algo muito intenso nesse período para mim, né? Então mas foi algo tão intenso que eu já estava trabalhando né, com a infância nos atendimentos, é algo que me aproximou muito de saber principalmente, né? Eu sei o quanto que vocês investem. E eu sei que é um processo até isso dar resultado, porque eu também convivo com isso diariamente aqui na minha casa, né? O quanto de investimentos que nós temos e o quanto que nós precisamos também estar atentos à nossa ansiedade para esse processo,
né? É um processo. Os filhos não vão aprender do dia para a noite. Quantas repetições há no ensino dessas habilidades para os nossos filhos? Isso é algo que eu fiquei muito mais próxima, porque senão antes a gente vê com o olhar, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com todos os estudos, às vezes a gente tem um olhar ainda, será que está fazendo? Né? Será que está treinando mesmo? Será que está colocando? Né? E aí a gente sabe, né, que realmente vocês têm investido. Se você está hoje aqui nesse ambiente, se você está na jornada, é porque você sim, né, tem feito os investimentos, pelo menos em tempo, em saber algo. Só que isso é uma primeira parte. Nós precisamos, e você sempre vai ser convidada aí por mim, a continuar o treino, a ter persistência em tudo isso, né? A organizar um pouquinho melhor a rota, né? As dicas, às vezes, os atalhos que a gente chama, né? Você às vezes pode não estar utilizando e fazendo um caminho maior aí para trabalhar com a sua criança, com um desejo muito ardente de ajudar, sim, mas às vezes se perdendo em alguns processos por não saber realmente qual é o resultado final, por não ter parado para pensar, por às vezes não ter essa habilidade, tudo bem, né? Eu falo que eu estou aqui exatamente para isso. Você já pensou sobre a sua própria história, sobre as suas próprias habilidades hoje, como é que você aprendeu? Quais foram os modelos de pais que vocês tiveram? Né? E isso vai dar condição, isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa parar para pensar. A maternidade chega e nós não aprendemos a ser mães. Convivemos com muitas mães, né, diariamente durante toda a nossa vida, mas não fomos ensinadas, né? Partes básicas às vezes de lidar com isso. Não tem uma faculdade para ser mãe. Não tem às vezes uma faculdade para o casamento, né? Nós convivemos com pessoas casadas sempre, né? Vimos às vezes os modelos dos nossos pais, ou nem isso vimos, mas nós vamos aprendendo, nós só vimos experiências, né? Então, dependendo de como estamos assimilando tudo isso, né? Cada um aí vai ter as suas diferenças, mas nós podemos buscar ajuda para saber que isso é aprendido. Nasce uma mãe e nasce um filho e nasce uma mãe. E aí nós somos uma mãe bebê, né? E esses foram os primeiros anos de vida dos meus filhos.